mais uma noite, amém, onde o Senhor vai falar ao teu coração. O Senhor falou ao meu coração nestes dias e tem falado, né? Semana passada a Osana trouxe uma palavra aqui poderosa do Senhor mesmo, de experiência, né, que ela teve com o Senhor. E isso é muito legal, isso faz parte, né, da nossa vida com Deus. E hoje nós vamos começar então a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16, foi um texto citado semana passada, e eu quero ler ele novamente com vocês, amém? A palavra diz assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você quer receber esse batismo do Espírito e do fogo de Deus? Amém, irmãos? Em nome de Jesus, Pai, visita o nosso coração, fala conosco hoje, Senhor, tudo aquilo que for impedimento na Tua palavra, que caia por terra agora, Senhor, toda ação do maligno nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, tira agora toda a sonolência, tira agora todo o cansaço, toda a dor no corpo, Senhor, e em nome de Jesus, que hoje possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui com uma experiência contigo, em nome de Jesus. Amém, amém, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, você leu aí que o Senhor, Ele não tem para nós somente o batismo no Espírito, mas Ele também tem o batismo com fogo. E o fogo, ele faz a diferença na vida do cristão. Amém? Um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele precisa incendiar onde ele chega. Amém? Você não pode ser mais um no meio da multidão. Porque quando você tem uma chama, o que essa chama faz num lugar, irmãos? Ela fica ali paradinha? Ou ela começa a pegar em volta? Ou ela começa a fazer ali, né, um estrago por onde ela passa? Né? Ela começa ali com apenas uma chama, mas ela incendeia todos aqueles que estão à sua volta. A palavra fala lá em Atos que quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a ver línguas como que fosse de fogo sobre as cabeças. E eles começaram a falar em línguas. E a palavra diz que nas cidades vizinhas e nos lugares próximos, as pessoas estavam ouvindo. E elas se aproximaram, e ali houve um momento de salvação de 3.000 homens, amém? Sem contar crianças e mulheres. Então, o Senhor, quando Ele está nas nossas vidas, Ele vem com fogo, amém? Agora, ser batizado com fogo é receber um chamado de Deus. Porque o fogo não dá para conter, amém? Olha aí quem está do seu lado. Vê se está quente, se está frio. Quem já brincou daquele frio, quente, quente, frio? Quem já brincou com as crianças aí? Né? Já brincamos disso, amém? Então, precisamos estar aquecidos, amém? E o batismo com fogo, ele traz o quê? O chamado de Deus à nossa vida. Nós começamos a reconhecer que nós não somos só pessoas comuns. O Senhor nos chamou, o Senhor nos elegeu para algo. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: por mais que você queira fugir, Deus te escolheu. Amém? E o fogo de Deus, fala para ele, vai te mostrar isso. Amém, irmãos? Irmãos, quando eu estudava, eu odiava ler em público. Quem aqui a professora falava, vai começar, aí o primeiro parágrafo, lê a primeira, aí o segundo, lê a segunda. Quem o professor fazia isso com você? Irmãos, quando falava, agora vai,
podia pedir para eu escrever um livro na lousa, porque a minha letra sempre foi bonita. Isso, graças a Deus, eu sempre tive. Né? Então, tinham professores que abusavam disso e me colocavam para escrever na lousa. Ah, a Ana Paula vai colocar um texto aqui para vocês, e eu copiava depois o texto que eu tinha escrito na lousa. Né? Mas não me peça para ler um texto em público. Era assim. Era assim. Eu não conseguia. Eu travava. Sabe quando o coração chega a bater aqui assim? E você não... Meu Deus, quem é assim? Quem foi assim, né? Na escola. Agora, quando eu fui batizada no Espírito Santo, o negócio mudou. Porque aí eu queria falar para todo mundo de Jesus. E aí eu queria ler a Bíblia. E a minha mãe sempre falava, vai estudar? Entra no quarto e leia em voz alta. E eu odiava fazer isso, mas já era uma preparação aí de Deus na minha vida, amém? Para ler a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. Então, assim, o Senhor, quando Ele vem, Ele tira essas coisas que muitas vezes nos atrapalham, amém? O fogo do Espírito em nossas vidas vai fazer isso. Ele tem o poder de consumir o que não presta em nós e nos moldar segundo a vontade de Deus. Amém? Muitas coisas que eu achava que eu não tinha capacidade, eu passo a ter a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E muitas coisas que me atrapalhavam, o Espírito vem e, consome. Amém? Gostaram da... consome. Eu e o bispo adoramos uma... Como que fala? Onomatopeias, exatamente. Amém? Agora, o fogo realça a unção de Deus na nossa vida. A unção, irmãos, é uma capacitação de Deus sobre nós. Ela não vem de nós mesmos. Amém? Ela vem do Senhor sobre nós. Agora, todo cristão precisa ter contato e, mais do que isso, estar cheio do fogo do Espírito. Quem aqui já ficou perto de fogueira aqui? Quem já ficou perto de fogueira? Quem aqui? Desculpa, irmãos, eu ainda estou com resquício da minha gripe da semana passada, né? Mas eu me converti num culto da fogueira. Quem já foi em culto da fogueira em acampamento? Uma bênção, né? E eu me converti no culto da fogueira. Porque eu era de uma igreja tradicional. E na igreja tradicional não tem o convite à salvação no culto. Olha, você que está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, não tem esse convite. E eu era louca para aceitar Jesus. Meu Deus, quando vai fazer o convite para eu ir lá na frente, né? E não tinha isso na igreja que eu ia. Aí marcaram um acampamento. Falei, acho que no acampamento vai ter. E aí perguntei e tal, como que é no acampamento? Ah, no acampamento tem o culto da fogueira. E no culto da fogueira, aí sim, o pastor faz o convite à salvação. Irmãos, eu fui para o acampamento para me converter. Porque eu queria aceitar Jesus, né? E aí, eu estava naquela ansiedade pelo culto da fogueira. Meu Deus, culto da fogueira, eu vou me converter? É hoje, pois é hoje que eu vou me converter. E aí, foi aquele culto maravilhoso, os irmãos tocando violão e tal, e Jesus Cristo mudou o meu viver. Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Meu Deus, já estava lá quase entrando no fogo lá da fogueira, ajoelhei no chão, já estava lá chorando, né, me derramando diante de Deus, e foi algo marcante, porque não só eu recebi ali Jesus, mas recebi também o meu chamado. Naquele momento eu já sabia que Deus tinha alguma coisa comigo. Amém? E isso acontece quando Deus te pega no fogo, irmão. O batismo com fogo mostra o teu chamado, amém? O Senhor te pega e fala, agora já era. Agora eu vou colocar o meu chamado sobre você. Então, toma posse, porque essa noite você pode estar dormindo e o Espírito Santo tocar na tua vida e falar, é hoje que eu determino o meu chamado sobre a tua vida. Amém? Pode acontecer, amém, irmãos? Então, porque a minha irmã, por exemplo, se converteu ouvindo uma fita, né? Na época tinha fitas. Hoje nem existe mais isso. Os jovens não sabem o que significa isso. Não é nada nocivo, tá? Mas a minha irmã estava ouvindo uma fita cassete de evangelismo,
de uma peça de evangelismo e ela se converteu no quarto. E ela começou a falar em línguas lá no quarto, já aceitou, quando aceitou Jesus e tudo, e já falou, pronto, agora saiu do quarto e falou, gente, aceitei Jesus, agora já era, né? E foi uma grande bênção, amém? Então, assim, Deus pode pegar você virando a esquina aqui, amém, irmãos? Então, toma posse, amém? Agora, nós vamos usar aqui o exemplo de Elias. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Reis. Eu estou com uma Bíblia nova, então eu estou fresca aqui só. Né, irmãos? É a Izinha que deu a Bíblia. Biblinha da Izinha. Vamos lá. 1 Reis 18. Eu já escrevi todos os versículos, mas agora eu vou abrir para vocês. Tá? Vamos lá. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Então, Elias disse, não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Elias era um profeta de Deus, irmãos. Elias era um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, cheio do fogo de Deus. Onde Elias chegava, o fogo de Deus chegava. Não é à toa que Deus levou ele no rodamuinho lá e pegou uma carruagem de fogo. O irmão era o irmão do fogo, amém? Agora, Elias era um homem de Deus, mas para Acabe, Acabe que era um rei malvado lá da época, ele era o perturbador de Israel. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, o fogo de Deus na tua vida vai perturbar o inferno, irmão. Amém? Esse negócio de demônio gostar de você não dá, irmão. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Amém? O demônio vai querer fugir de você. Amém? O demônio vai olhar para você, opa, esse daí não dá para pegar, amém? Porque esse aí está cheio do fogo, vou me queimar. Principados e potestades conseguem reconhecer alguém cheio do fogo. E foi o que aconteceu com Elias, né? Quando ele chega ali e ele denuncia as obras ali de Jezabel, de Acabe, todos aqueles profetas de Baal, e ele põe ali o juízo de Deus sobre o povo de Deus, Acabe já fala, lá vem aí o perturbador. Irmãos, nós, cheios do Espírito Santo, precisamos denunciar as obras de Satanás. Amém? Quando eu estava até comentando sobre isso, na semana passada, o Luciano teve uma experiência, né, de ter feito lá na casa dele um churrasco, entrou, tomou um remédio, deitou e estava dormindo. E começou um fogo na casa dele, né, lá no quintal. E já estava pegando no varal já, e começou um fogo muito grande. O vizinho foi, bateu lá, e ele conseguiu acordar. E apagou o fogo. Só que ele prestou atenção, porque ele recebeu uma palavra aqui na igreja, estava passando uma situação muito difícil por síndrome de pânico, e naquele momento foi quebrada essa malignidade sobre a vida dele. Só que o inimigo, irmãos, você tem que entender que quando você expulsa, ele quer voltar ainda e ver se realmente você está com a casa cheia, amém? Se a sua casa só não está limpa, se ela está cheia do Espírito. E o inimigo veio afrontar. E naquele momento ele falou, bispa, eu orei como eu nunca orei na minha vida. Porque Deus deu autoridade. E eu peguei o óleo, comecei a ungir a minha casa, comecei a orar. Orei pela Joyce, orei pelo Lucas, orei pelo vô, orei pela Lúcia. Começamos todos a orar, a prender, e eu abri a porta e eu orava. E quando eu olhei, a Joyce estava assim, ó. Meu Deus, meu marido. Olha só. Irmãos, às vezes o fogo está lá dentro, mas nós estamos apagando o fogo. Não deixando que o Espírito Santo de Deus nos use. E ele falou, bispa, eu comecei a ministrar com autoridade. E comecei a orar. E agora eu só vou orar desse jeito, porque agora eu gostei do negócio.
Amém, irmãos? E quando foi orar depois, ele falou, vamos orar todos os dias. Fizeram um propósito, ele e a família. E o Lucas falou, pique-tiquinho, falou, eu quero orar também. E o Lucas foi para orar junto. Ele falou, a gente sempre orou para ele para dormir. Mas quando terminou a oração, nós estávamos orando, agradecendo ao Senhor pelo livramento e tudo. Quando eu abri o olho, o Lucas estava chorando. E eu falei, Lucas, por que você está chorando? Ele falou, pai, eu estou muito feliz. Irmãos, ele estava chorando de alegria. Ele estava chorando porque o Espírito de Deus estava ali, movendo sobre a vida deles. Então, nós temos que entender que esse fogo que Deus colocou em você, ele vai passar para as gerações, amém? As experiências que nós temos com Deus, elas precisam marcar a nossa vida, a nossa família, as gerações futuras, em nome de Jesus, amém? Elias, ele era ousado, ele sabia que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois se manifestarem no mundo físico. E ele foi falar ali com principados e potestades. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu estou só pela misericórdia, amém? Vamos lá. Olha lá o que diz a palavra em Tiago 5:17. Diz assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente, diga fervorosamente, para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Já pensou isso, irmãos? No 18, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? E eu coloquei aqui o seguinte, mudanças acontecem com orações constantes, diretas e com propósito. Às vezes você está querendo viver mudanças, transformação de Deus na sua vida, e Elias queria provocar isso no povo, uma mudança. O povo estava sendo um povo idólatra, sendo um povo ali, vivendo numa condição que Deus não tinha para eles, e para impactar aquele povo, Elias orou para não chover, porque aí, sem chuva, acho que o povo vai começar a orar, vai começar a clamar a Deus, sem chuva, o povo vai se arrepender dos seus pecados, mas não, aquele povo tinha o coração duro. Irmãos, quando nós queremos viver mudanças, como servos de Deus, nós precisamos orar fervorosamente. Orar mais. Fazer como o irmão, levantar e falar, agora é comigo aqui. Deus me colocou cabeça nessa casa, agora eu vou começar a orar aqui, expulsou tudo lá. Amém? Nós precisamos tomar posse dessa autoridade do Senhor. Porque um rei precisava se humilhar, um povo precisava se converter. O povo, ele era dividido, era um povo que cultuava a Deus e cultuava outros deuses. Então, para que essas mudanças aconteçam, o povo de Deus precisa orar, amém? Nós reclamamos muito. E você está vendo aqui que era um povo, nós estamos falando aqui de governo, Acabe e Jezabel governavam a nação. Meu Deus, como isso pode mudar? Com oração, irmãos. Nós precisamos orar. Pelas pessoas, teremos aí, na próxima semana, as eleições, precisamos orar. Não só pela presidência, mas pela todos, 500 mil pessoas que nós vamos eleger, meu Deus do céu, Que eu falei, gente, vai ter que anotar todo mundo num papel lá, porque não pode ir com o celular, não pode isso, não pode aquilo. Só que o título está no celular, então é difícil, para entender o brasileiro, Complica tudo. Mas nós temos que orar por todos que governam. Todos, principados, potestades, dominadores. O mundo espiritual, ele é organizado, irmãos. O mundo espiritual tem principado, potestade, dominador, amém? Tem seta que voa de dia, seta que voa de noite, tem tudo isso no mundo espiritual. Nós precisamos nos posicionar, amém? Como igreja, porque esses domínios também podem cair. Bispa, mas o Brasil é conhecido pela corrupção, e nós vamos cruzar os braços e aceitar essa corrupção na nossa vida? Ou eu vivo o reino de Deus na terra, amém?
Como serva de Deus, eu tenho que viver o reino de Deus na terra. Então, a começar da minha casa, da minha vida, eu não vou viver essa malignidade. Amém, irmãos? Amém. Você toma posse sobre a tua vida. Em nome de Jesus, porque está em nós a mudança. Amém? Um rei precisava acontecer tudo isso. Então, Elias precisava se mover e precisava ser cheio do fogo de Deus. Lá em 1 Reis 18, do 19 em diante, diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um deles e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei um outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nele. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do nosso Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: ah, da hora, né? O que você disse é bom. Versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então, pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Amém, irmãos? Você conhece esse texto, amém? Eu estou lendo porque tem pessoas novas que talvez não conheçam esse texto. Mas Elias desafiou os profetas de Baal para mostrar o poder de Deus sobre a vida dele, sobre o povo de Deus. Quem realmente é o nosso Deus, amém? E tem situações na nossa vida que nós precisamos nos posicionar como Elias. E nós precisamos declarar: vamos ver quem é Deus. O Deus que eu oro ou o Deus que os outros estão orando. Outros deuses. Quem é Deus? Então nós vamos provar agora, amém? Deus não deixa o seu povo sem resposta. Outros deuses, a palavra do Senhor diz lá em Salmos: tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não escutam. Tem pés, mas não conseguem se mover. O nosso Deus está vivo, amém? E eu quero que hoje você saia daqui invocando o nome desse Deus, porque Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder com fogo. E, quando o fogo vem, lembra o que eu disse no início? Ele consome o que não presta e ele nos capacita para o chamado. Então, nós precisamos receber dessa forma em nome de Jesus. Se não tem resposta, algo está errado. Não é o Deus que eu conheço e eu espero que você conheça. Se não tem resposta, não é Deus. Como que a gente canta? Deus não rejeita a oração, oração é alimento, né? Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você já viu um justo sem resposta? Todo mundo que invocar o nome do Senhor, Ele virá em seu favor, irmão. Agora, que Deus que a gente está invocando? O Deus que paga as minhas dívidas? Espera aí, calma aí, não foi eu que fiz a dívida, foram vocês, né? Deus já fala: opa,
Vamos organizar primeiro aí essas finanças para depois eu vir abençoar, prosperar. Vamos fazer? Amém? Então, assim, às vezes nós estamos invocando um Deus que não é o nosso Deus, irmãos. Deus é o Deus, sim, de toda provisão, dono do ouro e da prata, Deus que tem honra sobre a tua vida, Deus que cura, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Deus da paz, esse é o nosso Deus. Eu gosto tanto daquele texto, quando o Senhor fala com Moisés, e Moisés fala assim, mas quem eu vou falar que me enviou? E ele fala o quê? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, te enviou. Meu, pensa nisso, irmãos. Ele é o que ele é. Então, assim, o que é que você precisa? Ele é isso aí que você precisa. Esse é Deus. Ele faz e acabou. E ele não deixa dúvidas, amém? Então, nós podemos estar sacrificando para um Deus errado. E nós precisamos pensar nisso. Porque aqueles homens se retalharam. Ficaram dia e noite buscando. E não teve resposta. Peraí, que Deus é esse que não responde? Agora olha a diferença de Elias, amém? O Deus verdadeiro não só responde, mas responde com fogo. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, a partir de hoje, quando você orar, Deus não vai só responder. Ele vai mandar fogo. Amém, irmãos? Você toma posse? Ah, eu tomo posse. Vamos lá. 1 Reis 18, 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele não é um Deus, ele não é Deus. Quem sabe ele está meditando, está ocupado ou viajando. Olha isso, ficou tirando barato dos caras, né? Talvez esteja dormindo ou precise ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe já, porque já estavam morrendo, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. E o Senhor falou algo no meu coração. A religiosidade faz isso. Você clamar a um Deus que não responde. A religiosidade. Irmão, não é o fazer na casa do Senhor. Às vezes as pessoas falam, ai, você está o dia inteiro na igreja. Ai, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Irmão, eu faço porque eu amo fazer. O dia que eu estiver fazendo obrigada, pode vir um raio na minha cabeça, porque já foi. Ana Paula não tem mais lugar nessa terra. O que eu fizer obrigada, não. Tudo que eu faço com amor para Deus. Tudo. Se eu tiver que fazer, eu faço. Se tiver que virar à noite, eu viro. O que tiver que fazer, eu faço. Mas tem que ser com amor para Deus. Amém, irmãos? Esse negócio, estou porque estou escalado. Estou porque... Não faça. Prefiro que você não faça. Amém? Do que você fazer e tacar na cara de Deus depois. Bom, eu só sei que tem um versículo que fala, né? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, eu que não quero isso na minha vida. Amém? A pessoa ora, mas não passa do teto. Não vê resultados, não vê mudança, não vê cura. Hoje eu estava na feira e uma irmã me parou. Uma irmã de outra igreja, me conhece. Me parou e falou, está vendo aquele homem ali? Vou te contar uma fofoca santa, pastora. Aí eu falei, fofoca santa? Como assim? Não, aquele homem é um pastor. E ele é meu parente, mas ele não olha na minha cara. Sabe por que ele não olha na minha cara? Porque ele casou, traiu a esposa. Agora, sabe com quem ele é casado? Com a sobrinha dele. E ele perdeu tudo que ele tinha na igreja. Ele não prega mais, ele é um pastor, mas ele está sentado lá. E eu falei assim, Ela, tá vendo? Não adianta a pessoa ser criada no evangelho se ela não pratica a palavra de Deus. Eu falei, exatamente. E aquele que está de pé, cuide para não cair, né, irmã? Inclusive eu e você, né? Aí é verdade, né, pastor? Olha, nós aqui falando, nós não estamos falando nada. Eu estou te falando porque nós somos os reis em julgar todo mundo, é ou não é?
olha o que aquela pessoa fez, que horror. Irmãos, eu já sei de cada história. Olha, meu Deus, como bispa da igreja há 17 anos, fora a liderança que a gente já exerceu há muitos anos. Meu Deus, é cada história cabeluda que você escuta. E assim, meu Deus, irmão, fecha a porta aí, as crianças no quarto, para não ouvir os aconselhamentos que a gente já teve que fazer. E aí você fala assim, nossa, que horror, não? Que absurdo, né? Aí Deus fala assim, cuidado, hein? Porque o Senhor falou para Pedro, hoje mesmo o diabo está vindo pedir a sua cabeça aí, ó, para te peneirar. Então, irmãos, nós precisamos entender, nós não somos melhores do que ninguém, não. Porque aonde o diabo pegou o irmão, ele pode pegar você também. Porque a intenção dele é apagar o fogo. É pegar uma pessoa que está em liderança. Ela estava falando de um pastor sem ovelhas agora. Olha só que triste isso. Um pastor sem ovelhas. É a pior coisa, irmãos. Amém? E outra, pior, com o pecado que ocorreu na vida dele, quantas ovelhas se perderam? Quantas pessoas saíram da presença de Deus? E aquele que lidera, a gente vai dar conta. Amém? Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala para assim, cuidado, irmão. Cuidado com o que você fala, com o que você ouve. Porque na hora ali eu já repreendi, já. Falei, esse demônio aí que passou, foi para lá, então vai para lá, porque não vai vir aqui não. Já comecei a orar, irmãos. Nós precisamos estar alertas, amém? Em nome de Jesus. Por quê? Quando uma pessoa serve a religiosidade, ela vive um Deus que não responde, certo? Ela vive um Deus que não responde. Ela acha que tudo que ela está fazendo está certo. Ela se torna motivo de escárnio, motivo de zombaria, vergonha para o reino de Deus. Que é o que aconteceu com esses homens. Meu Deus, estavam lá passando vergonha, se matando, se esfarelando lá para Baal, e Baal não respondia, amém? Para que o fogo caia e o poder de Deus se manifeste em nós, Elias dá o exemplo. 1 Reis 18:30 diz, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar que estava em ruínas. Primeiro, aproxime-se do Senhor. Mas eu já venho na igreja terça, quinta e domingo. Sexta tem refúgio, eu venho no refúgio. Sábado eu venho na limpeza. Sábado agora tem culto, né? Então eu venho no culto sábado. Oh, aleluia, já estou crente. Irmão, não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus aonde nós andarmos. Amém? Para agirmos como Elias agiu. E ele falou, se aproximem, venham. Irmão, você não pode ter medo da presença de Deus. Vocês são jovens, não tenham medo. Nossa, mas o irmão que está do meu lado aí, ó, o irmãozinho aí, tá o irmãozinho, né? Os irmãos ficam assim no culto, né? Então eu direi, abra-se o mar. Aí você é batizado com fogo. Então eu direi, abra-se o mar. Pastor David, né? Pastor, o dia que ele fez isso no culto, meu Deus, eu ri tanto. Abra-se o mar. Foi muito legal, né? A gente até hoje brinca com isso, né, pastor? Mas, irmãos, você aguenta? Você segura? Não. E se o irmão que está do seu lado está assim, olhando para você, está dando risada, não liga, irmão. Você precisa estar cheio do fogo de Deus. Amém? Então, vocês são jovens. Quem está do meu lado não está orando. Ora você, meu. O cara do lado vai falar assim, nossa, você está crente, hein? Tô mesmo, você vai ver. Você vai ver, ó, eu aqui ó, dando testemunho. É o seguinte, mano, ó, Deus fez na minha vida, tá aqui, ó, carteira de trabalho, ó, entendeu? Ó, meu dízimo aqui, ó, mano, ó, tá pensando o quê? Sou até dizimista, tá ligado? É isso aí, irmão, tem mais é que ser, amém? Porque Deus, Ele faz, então se aproxima, leia a palavra. Versículo 31, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Sabe o que é isso? Traga à memória a sua história com Deus. Eles tinham uma história com Deus.
Eles sabiam que o Senhor tirou o povo do Egito. Eles sabiam tudo o que Deus fez. Que Sara era estéril, Deus deu um filho a ela. E aí começou uma geração, outra geração. Eles sabiam. Irmão, você tem que lembrar o que Deus fez na tua vida. Eu lembrei agora aqui do dia que eu me converti. Será que você consegue lembrar o dia que você realmente se converteu? O dia que você se entregou para Jesus? O dia que você abriu o teu coração para Deus? Amém? Nós precisamos trazer a memória. Agora, versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta, com capacidade de 2 medidas de semente. Terceiro, construa altares. Abra espaço para o Espírito de Deus agir. Nós temos que ter altares com Deus. E você tem que se entregar mais ao Senhor. Sem reservas. Sem reservas, irmãos. Eu estava conversando com o irmão essa semana. Ele falou, ai, bispo, eu quero prosperar. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, pode contar comigo. Eu falei, irmão, é uma semente que Deus quer de você. Uma semente. Para trazer uma colheita abundante. Às vezes a gente está retendo essa semente de Deus. Essa semente que Deus está falando, ó, entrega isso. Faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus, olha, eu quero ter esse valor porque eu quero entregar no altar. Não interessa se vai usar na acústica. O que nós vamos fazer? É claro, a gente tem muita coisa para a gente fazer. Agora, Senhor, eu quero ter para entregar. Você vai ver, é uma semente que vai trazer uma colheita abundante, amém? Então, construa esses altares. Depois diz que ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarros grandes, derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Quarto, arrume o que precisa ser arrumado e ofereça-se em sacrifício ao Senhor. Lá em Romanos 12, versículo 1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Amém? A nossa vida precisa ser oferecida como um sacrifício vivo. Irmão, por mais que você ache que você já deu muito para Deus. Nossa, mas eu venho muito na igreja. Nossa, só li a Bíblia inteira. Você fez muito para Deus, irmão? A gente fez nada. A gente não deu nada. Amém? Nós precisamos realmente tirar todas as coisas que nos atrapalham. E o fogo de Deus vai fazer isso conosco. O fogo de Deus vai fazer. Deus vai te levantar de madrugada para interceder, irmão. Para orar. Deus vai colocar pessoas no teu coração para você começar a orar pela conversão delas. Sabe? E o Senhor, Ele é poderoso, olha, para fazer mesmo, Ele te direcionar, Ele quer nos direcionar mais, e Ele vai fazer em nome de Jesus. E quinto, diz assim, de novo e de novo, o que isso significa? No versículo 34, façam-no novamente. Sim, disse e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. Irmãos, o que isso significa? Às vezes a gente acha que a gente fez uma vez já é suficiente. Ah, não, já busquei. Ah, fui no super refúgio, mano. Agora, beleza, agora a vida que segue. Não, a vida que segue agora depois do super refúgio é power. Agora, o que você experimentou lá, agora é melhor o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer é maior. É de novo e de novo, amém? E diz eu coloquei aqui, uma oração sincera e verdadeira, o Senhor, Ele responde. Versículo 38, então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto e a lenha, e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus. Em outras traduções, só o Senhor é Deus. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque quando o fogo cai, não tem espaço para outros deuses. É Ele que brilha. É Ele que faz, amém? Não tem crédito para ninguém, irmãos. Não tem crédito para ninguém.
ninguém a não ser o nosso Deus, porque Ele é Deus sobre nós, só o Senhor é Deus. E eu quero que você ore agora, porque assim como Elias estava ali passando por uma afronta, né, de Acabe, de Jezabel, dos profetas de Baal, nós aqui também passamos por afrontas, amém? Situações que o inimigo ele quer te envergonhar. Você tem situações assim na sua vida? Hoje eu tive notícia de crianças da igreja que estão sofrendo bullying na escola por coisas bestas, por peso, por altura, por coisas físicas, características físicas. Até as crianças têm afrontas que estão sofrendo do inimigo. E nós, como servos de Deus, nós vamos nos levantar e nós vamos orar. Amém? E eu quero que você ore na tua vida. Onde o diabo está querendo te afrontar? Onde que o diabo está querendo agir? Onde ele está querendo tripudiar em cima de você? Pois é hoje que Deus vai responder com fogo em nome de Jesus. Amém?